Esta é uma história sobre o peso das expectativas e o sabor agridoce da justiça. Imagine dedicar anos de sua vida a um sonho, sacrificando noites de sono e cada centavo que possuía, apenas para ouvir daqueles que deveriam ser seu porto seguro que todo o seu esforço não passou de uma perda de tempo. No dia que deveria marcar sua maior vitória, o silêncio das cadeiras vazias na formatura doeu mais do que qualquer palavra. Mas o mundo gira de formas inesperadas, e o que eles rotularam como inútil tornou-se o passaporte para um universo de sucesso que seus pais sequer conseguiam imaginar. Prepare-se para uma narrativa de superação profunda, onde o silêncio da rejeição é substituído pelo som de contratos bilionários e uma reviravolta que mudará a hierarquia desta família para sempre. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som da Marcha Triunfal de Aida ressoava pelas paredes do auditório em Curitiba, mas, para mim, aquele eco parecia uma batida fúnebre. O ar-condicionado estava no máximo, e o frio cortante da capital paranaense lá fora parecia ter invadido o salão, infiltrando-se por baixo da minha beca de tecido barato e áspero. Eu sentia o suor frio escorrer pelas costas, contrastando com o calor das luzes do palco que cegavam minha visão. Eu, Beatriz, estava prestes a receber o canudo pelo qual havia sacrificado 5 anos da minha vida. Mas, ao olhar para a terceira fila, onde as etiquetas com os nomes dos familiares estavam coladas nas poltronas de veludo vermelho, o meu estômago afundou. As cadeiras destinadas a Otávio e Irene, meus pais, estavam vazias. O vazio não era apenas físico, era um abismo que se abria entre o que eu havia me tornado e o que eles esperavam de mim. 5 anos atrás, quando anunciei que cursaria engenharia de dados com foco em inteligência artificial, a reação de Otávio foi um riso de escárnio que ainda ressoava nos meus ouvidos. Ele limpou as mãos sujas de graxa e verniz no avental da nossa oficina de estofados, um negócio familiar que sustentava a casa há 3 gerações, e disse que eu estava escolhendo brincar de computador enquanto o mundo real precisava de gente que soubesse o que era o trabalho duro. Para ele, sucesso era ter calos nas mãos. Para Irene, minha mãe, o sucesso era eu ter me casado com o filho do dono da madeireira local e assumido a contabilidade da oficina. Engenharia de quê, Bia? Isso não dá futuro. É coisa de quem não quer pegar no pesado. É um diploma inútil, um pedaço de papel que não vai te dar. Um teto. Ela repetira na manhã daquela mesma formatura por telefone, com uma voz carregada de um desdém que doía mais do que um tapa. A cerimônia seguiu como um borrão. Ouvi nomes de colegas sendo chamados, vi abraços efusivos, flashes de câmeras e o cheiro doce de perfumes caros misturado ao odor de cera de assoalho do teatro. Quando meu nome foi anunciado, caminhei até o centro do palco. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina. Apertei a mão do reitor. Senti o peso do canudo de veludo azul e por um segundo fio procurei novamente por eles. Nada. Apenas o rosto de Gustavo, meu irmão mais velho, que estava sentado lá no fundo, com um olhar de pena que eu detestava. Ele havia seguido o script. Abandonara os estudos para ajudar meu pai na oficina e, por isso, era o orgulho da família. Eu era a ovelha negra acadêmica, a estudante profissional, que, segundo eles, vivia em um mundo de fantasias digitais. Saí do teatro sozinha, sentindo o vento minuano cortar meu rosto enquanto esperava por um ônibus na Avenida 7 de Setembro. A beca estava guardada em uma sacola plástica e o diploma, aquele papel inútil, parecia pesar toneladas na minha mochila. Cheguei ao meu pequeno estúdio, um apartamento de 30 metros quadrados que cheirava a café requentado e livros antigos. Sentei-me na cama. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Eu tinha exatos R$ 200 na conta bancária e uma pilha de currículos enviados para empresas que sequer me davam um não como resposta. A dúvida começou a rastejar pela minha mente. E se eles estivessem certos? E se eu tivesse jogado 5 anos no lixo enquanto meus pais trabalhavam de sol a sol? O choro veio silencioso, uma mistura de exaustão e solidão.
Eu me sentia invisível. Foi quando o meu celular, um modelo antigo com a tela rachada, vibrou sobre a mesa de compensado. O número era privado. Atendi com a voz ainda embargada, esperando que fosse algum serviço de cobrança ou um engano. Alô? Minha voz saiu quase como um sussurro. Boa noite, Beatriz Viana? A voz do outro lado era masculina, firme, com um sotaque paulistano polido e profissional. Aqui é Ricardo Mendes, diretor de aquisição de talentos da Nexum Global. Peço desculpas pelo horário, mas estamos revisando os projetos de conclusão de curso da sua universidade e o seu artigo sobre otimização de algoritmos para grandes fluxos de capital nos chamou a atenção. Especialmente a sua tese sobre predição de crises em mercados emergentes. Meu coração deu um salto, batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. A Nexum Global não era apenas uma empresa, era uma holding bilionária, um gigante da tecnologia financeira com sedes em Nova York, Londres e São Paulo. Eles eram o ápice do que eu almejava. Sim, sou eu. Tentei limpar a garganta, tentando recuperar a postura. Fico feliz que tenham lido o artigo. Não apenas lemos, Beatriz. Nós o testamos em nosso ambiente de simulação hoje à tarde. Os resultados foram impressionantes. Você conseguiu uma precisão que nossos analistas sêniores levaram meses para tentar alcançar. Gostaria de saber se você teria disponibilidade para uma entrevista técnica amanhã, às 9 da manhã, via videoconferência. No entanto, serei honesto. Se você passar pela técnica, queremos você no nosso escritório de São Paulo na segunda-feira. O pacote de contratação inclui um bônus de assinatura de R$50 mil, além de um salário inicial de 18 mil, fora os benefícios e o plano de carreira. Ouvir aqueles números foi como levar um choque elétrico. 18 mil reais por mês. 50 mil apenas para assinar o contrato. Era mais do que meu pai lucrava em 6 meses de trabalho exaustivo na oficina de estofados. Era o valor de 10 diplomas inúteis empilhados. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Eu estarei lá, quer dizer, estarei online às 9. Com certeza. Respondi, tentando não parecer desesperada. Desliguei o telefone e olhei para o teto descascado do meu apartamento. A ironia era quase poética. Horas depois de ser humilhada e abandonada por aqueles que deveriam me apoiar, o mercado, o mundo real, que meu pai tanto pregava, acabara de me dar as boas-vindas com um tapete vermelho bilionário. No entanto, a alegria foi rapidamente substituída por uma frieza calculista. Eu não ligaria para eles. Não contaria sobre a Nexum. Se para eles eu era uma inútil, eu deixaria que continuassem acreditando nisso por mais um pouco. Naquela noite, não dormi. Preparei-me para a entrevista como se fosse para uma guerra. Revisei cada linha de código, cada modelo matemático. O sol começou a nascer sobre os prédios de Curitiba, pintando o céu de um laranja pálido, quando recebi uma mensagem no WhatsApp. Era do grupo da família. Beatriz, amanhã faremos um almoço aqui em casa. Seu pai quer discutir o futuro da oficina. O Gustavo vai assumir a gerência e decidimos que você pode ficar com a parte da limpeza e do atendimento, já que esse seu curso não te deu emprego nenhum. Esteja aqui às 13 horas. Não se atrase, não queremos perder tempo com conversa fiada. Assinado. Mãe. Um sorriso amargo cruzou meu rosto. Eles não tinham ideia. Eles queriam que eu limpasse o chão da oficina enquanto eu estava prestes a gerenciar algoritmos que moviam bilhões. Respirei fundo, sentindo o cheiro do café fresco que eu acabara de passar, e digitei apenas uma palavra de resposta. Estarei. Mas o que eu levaria para aquele almoço não seria o meu currículo, nem a minha submissão. Eu levaria a prova viva de que o que eles chamavam de inútil era, na verdade, o poder que os colocaria de joelhos. Amanhã, de sexta-feira em Curitiba, nasceu sob uma neblina espessa que parecia abafar os sons da cidade, mas dentro do meu pequeno estúdio, o silêncio era interrompido pelo zumbido constante do cooler do meu notebook. Eu não conseguia parar de encarar o reflexo da tela escura. Eu usava uma camisa branca bem passada, a única que eu tinha para situações formais, e tentava esconder as olheiras com o pouco de maquiagem que me restava. Às 8h55, o link da videoconferência brilhou na tela.
Respirei fundo, sentindo o ar gelado entrar nos pulmões, e cliquei. A entrevista com a Nexum Global não foi uma conversa amigável de RH, foi um interrogatório técnico brutal. Ricardo Mendes estava acompanhado por 2 engenheiros sêniores que pareciam esculpidos em gelo. Eles me lançaram problemas de lógica e cenários de crise que fariam qualquer veterano suar. Mas, enquanto eu explicava como meus algoritmos podiam prever flutuações cambiais usando redes neurais, algo mudou. Eu esqueci a oficina de estofados, esqueci o desprezo do meu pai e o vazio das cadeiras na formatura. Ali, naquele espaço virtual, eu era a mestre do meu domínio. As linhas de código eram minha linguagem. E pela primeira vez em anos, eu estava sendo ouvida por pessoas que falavam a mesma língua. Beatriz, disse Ricardo, interrompendo um dos engenheiros, após 40 minutos de sabatina. O que você desenvolveu no seu TCC não é apenas um projeto acadêmico, é uma ferramenta de defesa comercial. Por que você ainda não foi contratada por uma gigante? Eu hesitei por um segundo. A resposta real era: porque meus pais me convenceram de que eu era um fracasso, mas eu apenas sorri, uma curva confiante que eu nem sabia que possuía. Eu estava esperando pela oportunidade certa. Não busco apenas um emprego, busco um lugar onde meus dados possam mudar o curso de uma empresa. Ricardo trocou um olhar rápido com os outros. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, um som surdo que ecoava nos meus fones de ouvido. O contrato digital será enviado para o seu e-mail em 10 minutos, disse ele, com um tom de voz que misturava respeito e pressa. O bônus de assinatura de R$50 mil será depositado na sua conta assim que a assinatura for validada. Queremos você em São Paulo na segunda-feira pela manhã. Seja bem-vinda à Nexum, Beatriz. Quando a chamada encerrou, eu desabei na cadeira. Meus pulmões pareciam ter dobrado de tamanho. Abri meu e-mail e lá estava ele. Um documento PDF com o selo dourado da Nexum Global. Li as cláusulas com atenção. O salário era real. O bônus era real. Eu assinei, digitalmente com as mãos ainda trêmulas. Menos de 1 hora depois, uma notificação no celular fez meu mundo girar. O bônus de assinatura havia caído. Ver aquele saldo, mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida, foi como receber uma armadura. Eu não era mais a Bia da oficina. Eu era uma engenheira de dados de uma empresa bilionária. O sábado chegou com um sol pálido e a obrigação do almoço em família. Peguei um Uber, um luxo que eu agora podia pagar sem remorso, em direção ao bairro do Boqueirão, onde ficava a casa e a oficina da minha família. O cheiro da região era familiar. Serragem, fumaça de óleo diesel e o aroma penetrante da cola de sapateiro usada nos estofados. Quando o carro parou em frente ao portão de ferro enferrujado da oficina Viana, senti um aperto no peito, mas não era mais medo. Era uma estranha mistura de melancolia e prontidão. Entrei, pelos fundos passando pelo galpão da oficina. Meu pai, Otávio, estava debruçado sobre um sofá antigo, grampeando o tecido com força. O som do grampeador pneumático era como tiros no silêncio da manhã. Ele nem levantou a cabeça. Chegou na hora, pelo menos. Vai lá para dentro. Sua mãe está terminando o almoço, disse ele, a voz rouca pelo cigarro e pelos anos respirando poeira de madeira. Na cozinha, o calor era sufocante. Irene mexia uma panela de arroz enquanto Gustavo, meu irmão, estava sentado à mesa, bebendo uma cerveja gelada e ostentando um relógio novo, provavelmente comprado com o lucro extra da última semana. Olha só quem resolveu aparecer, disse Gustavo, com um sorriso condescendente. A nossa doutora. E aí, Bia? Já mandou quantos currículos hoje para serem jogados no lixo? Alguns, Gustavo, respondi, sentando-me na ponta da mesa, mantendo minha bolsa firme no colo. Por dentro da bolsa, o meu novo laptop de última geração e o contrato impresso pareciam queimar. Minha mãe colocou a travessa de arroz na mesa e sentou-se, limpando o suor da testa com o avental. Otávio entrou logo em seguida, lavando as mãos na pia da cozinha, deixando a água preta de graxa escorrer pelo ralo. Ele se sentou na cabeceira, o lugar do patriarca que nunca era questionado. Bom, começou, meu pai, sem olhar para mim enquanto se servia.
Vamos direto ao ponto. A formatura passou. A festa que a gente não foi, porque não temos tempo para bobagens, já acabou. Agora a realidade bateu na sua porta. Beatriz, você está formada em... seja lá o que for aquele troço de computador, e está desempregada. Na verdade, pai, eu tentei começar, mas ele levantou a mão, calando-me instantaneamente. Não me interrompa. O Gustavo está assumindo a gestão da oficina. Estamos expandindo para estofamento automotivo de luxo, mas a oficina está uma bagunça, e eu não tenho tempo para lidar com papelada, limpeza e atendimento aos clientes chatos que ficam ligando. Como você não tem nada melhor para fazer e aquele seu diploma não serve para pagar um aluguel, decidimos te dar uma chance. Você vai trabalhar para nós. Vai limpar o galpão todas as manhãs, organizar as notas fiscais e atender o balcão. Vamos te pagar um salário mínimo, e você pode morar no quartinho dos fundos para economizar. É melhor do que passar fome com esses seus algoritmos. Irene balançou a cabeça em concordância, servindo-se de feijão. É uma oportunidade de ouros, Bia. Família serve para isso. A gente te ajuda agora que você viu que o mundo não é um mar de rosas. Você começa na segunda-feira, às 7 da manhã. Já separei. Umas roupas velhas para você usar na limpeza. Não quero você estragando essas roupas de moça da cidade na oficina. Olhei para os três. Gustavo tinha um brilho de superioridade nos olhos. Ele adorava a ideia de ter a irmã, estudada, como sua subordinada. Meus pais achavam que estavam sendo generosos, oferecendo as migalhas de uma vida que eles mesmos haviam limitado. O silêncio na mesa foi se tornando pesado. Apenas o som dos talheres batendo nos pratos quebrava a atenção. Segunda-feira, às 7 da manhã, perguntei. Minha voz calma, quase doce demais. Exatamente, confirmou Otávio. E sem atrasos. Na oficina, o trabalho é real, não é ficar clicando em mouse. Entendo, eu disse, sentindo o peso do meu celular no bolso, com a notificação da reserva do meu voo para São Paulo na primeira classe, cortesia da Nexum. Mas tem um pequeno detalhe que vocês esqueceram de considerar. E o que seria? Gustavo debochou, servindo-se de mais cerveja. Eu não aceito. O barulho do garfo de Otávio caindo no prato de Duralex ecoou como um trovão na cozinha. Ele levantou os olhos, as sobrancelhas brancas e grossas unidas em uma expressão de fúria contida. Como é que é? O silêncio que se seguiu à minha recusa foi tão denso que eu podia ouvir o chiado baixo da gordura esfriando na travessa de carne. Sobre a mesa, meu pai, Otávio, cravou os dedos calejados na borda da mesa de madeira e vi as juntas de suas mãos ficarem brancas. O rosto dele, normalmente avermelhado pelo sol e pelo esforço físico, atingiu um tom de púrpura alarmante. Ele não estava acostumado a ser questionado, muito menos por mim, a filha que ele considerava o elo mais fraco e teórico daquela linhagem de artesãos manuais. Você não aceita? Ele repetiu, a voz saindo como um rosnado baixo, vindo do fundo da garganta. Você mora sob o meu teto, Beatriz. Você come da comida que o meu suor compra. Esse seu papel de luxo não te deu um teto, nem colocou arroz no seu prato. Eu estou te oferecendo uma saída honrosa para não passar fome. E você me vem com essa arrogância de estudante? Não é arrogância, pai. É mercado, respondi, mantendo a voz o mais estável possível, embora minhas mãos, debaixo da mesa, estivessem entrelaçadas com tanta força que minhas unhas marcavam a palma da mão. O mercado que o senhor diz que eu não conheço acabou de avaliar o meu trabalho. E, diferentemente da oficina, ele me valoriza. Minha mãe, Irene, soltou um suspiro teatral, levando a mão ao peito como se eu tivesse acabado de proferir uma blasfêmia. Beatriz, pense no que está dizendo. O Gustavo já organizou tudo. Ele vai ser o seu chefe. Vai te ensinar o valor do trabalho de verdade. Você quer o quê? Ficar trancada naquele estúdio mofado esperando um milagre enquanto a gente te sustenta? Seja humilde, minha filha. A vida não é um videogame. Gustavo soltou uma risada curta e debochada, recostando-se na cadeira com a autoconfiança de quem sabia que era o herdeiro favorito. Deixa ela, mãe. Ela quer ser a engenheira. Segunda-feira, quando a fome apertar e ela perceber que não dá para comer código de computador,
Ela vem rastejando pedir a vaga de faxineira. Só que aí o salário vai ser menor, por conta da insolência. Foi nesse momento que eu decidi que o tempo da diplomacia havia acabado. Abri minha bolsa e retirei o contrato impresso da Nexum Global. Coloquei as 10 páginas sobre a mesa manchada de molho de tomate. Em seguida, peguei o meu celular e abri o aplicativo do banco, virando a tela, para que todos pudessem ver o extrato do bônus de assinatura que havia caído naquela manhã. Eu não preciso da vaga de faxineira, Gustavo, eu disse, apontando para o número na tela. 50 mil reais. E eu não vou trabalhar para você. Na verdade, na segunda-feira eu embarco para São Paulo. Fui contratada como engenheira de dados sênior pela Nexum Global. Meu salário inicial é de 18 mil reais, mais do que essa oficina lucra em um bom trimestre. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais um silêncio de opressão, mas de choque puro e absoluto. Otávio pegou o contrato com as mãos trêmulas, os olhos correndo pelas cláusulas jurídicas e pelo logotipo dourado da empresa que ele certamente já tinha visto nos jornais, que usava para forrar o chão da oficina. Irene esticou o pescoço, a boca entreaberta, tentando processar a quantidade de zeros na tela do meu celular. Gustavo perdeu o sorriso. O rosto dele empalideceu, e ele olhou para o próprio relógio novo com uma expressão de repentina insignificância. Isso deve ser golpe, balbuciou Gustavo, embora a convicção em sua voz estivesse morta. Ninguém paga isso para uma recém-formada. Você deve estar se metendo em coisa errada, Beatriz. É o que acontece quando você é a melhor no que faz, Gustavo. Algo que você nunca entenderia, já que sempre se contentou com o que o papai te dava de mão beijada. Retruquei, levantando-me da mesa. O peso que eu carregava nos ombros desde a formatura parecia ter evaporado. Eu tentei compartilhar minha vitória com vocês na formatura, mas vocês preferiram me chamar de inútil. Pois bem, fiquem com a oficina. Fiquem com a realidade de vocês. A minha começa agora. Saí daquela casa sem olhar para trás. Ouvi meu pai gritar algo sobre ingratidão, mas o som foi abafado pelo barulho do motor do Uber que já me esperava no portão. Naquela tarde, fiz as malas. Deixei para trás os móveis velhos, as roupas de moça da oficina e a sensação de insuficiência. As semanas seguintes em São Paulo foram um turbilhão de arranha-céus de vidro, reuniões em inglês e uma produtividade que me consumia de forma prazerosa. Eu morava agora em um flat nos arredores da Avenida Faria Lima, onde o som do trânsito era uma sinfonia de progresso constante. Na Nexum, eu não era a Bia, eu era a Viana, a mente por trás da otimização que economizou milhões para a holding logo no primeiro mês. Eu tinha amigos novos, pessoas que discutiam arquitetura de software enquanto tomavam vinhos caros em coberturas, e pela primeira vez eu me sentia em casa. No entanto, o passado tem uma forma engraçada de tentar nos puxar de volta. Um mês após a minha partida, recebi uma ligação de Irene. Sua voz não tinha mais o tom de desdém ou de autoridade. Estava embargada, trêmula. Beatriz? Filha? Ela fungou do outro lado da linha. Precisamos conversar. As coisas não estão bem aqui. Seu pai está doente de tanto estresse. E o Gustavo, ele cometeu alguns erros graves com as contas da oficina. Estamos prestes a perder o galpão. Faremos uma reunião de família amanhã aqui em Curitiba. Por favor, você é a nossa única esperança. Venha para casa. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Eu olhei para a vista da cidade através da parede de vidro do meu escritório no 25º andar. O cheiro de café expresso e ar-condicionado filtrado era o meu novo normal. Eu sabia o que aquela ligação significava. Eles não queriam a minha presença. Eles queriam o meu bônus de assinatura. Eles queriam que o diploma inútil pagasse as dívidas da oficina real. Eu irei, mãe, respondi, com uma calma gélida. Estarei aí amanhã, mas não esperem que as coisas sejam como antes. Eu tenho uma surpresa para vocês. Desliguei o telefone e chamei meu assistente. Eu tinha um plano. A vingança, para ser verdadeiramente doce, não precisava de gritos ou violência. Ela precisava de precisão técnica. Eu ia voltar para aquela oficina, mas não como a filha pródiga ou como a salvadora financeira.
Eu ia voltar para fechar um ciclo que eles mesmos iniciaram. Naquela noite, preparei os documentos. O que meus pais não sabiam é que a empresa que estava comprando as dívidas de pequenas oficinas na região de Curitiba para expandir uma rede de logística era uma subsidiária da Nexum Global, e eu tinha acabado de ser nomeada a consultora técnica responsável por decidir quais contratos seriam mantidos e quais seriam liquidados. O voo de volta para Curitiba foi breve, mas pareceu durar uma eternidade dentro da minha cabeça. Eu observava as nuvens espessas e acinzentadas lá embaixo, o mesmo cinza que parecia decorar os galpões do bairro Boqueirão, onde cresci ouvindo que o mundo era feito de ferro e suor e que qualquer coisa fora disso era ilusão. Desci no aeroporto Afonso Pena, sentindo o vento gelado de abril chicotear meu rosto, mas desta vez eu estava envolta em um sobretudo de lã italiana que custava mais do que o faturamento mensal da oficina do meu pai. Entrei no carro preto que me esperava, um serviço executivo que contrastava violentamente com os ônibus lotados que eu costumava pegar na linha verde. Enquanto o motorista seguia em direção à Zona Sul, eu olhava para a pasta de couro no meu colo. Dentro dela não havia apenas papéis. Havia o destino final de uma linhagem de orgulho cego. Ao parar em frente à oficina Viana, percebi como o lugar parecia ter encolhido. O letreiro de chapa galvanizada estava pendurado por apenas um parafuso, rangendo a cada rajada de vento. O cheiro de solvente e serragem velha ainda impregnava o ar, mas agora parecia o cheiro de algo que estava morrendo. Entrei sem bater. O som dos meus saltos no chão de concreto rachado interrompeu o murmúrio baixo que vinha da cozinha. Quando entrei na sala de jantar, a cena era patética. Meu pai estava sentado com a cabeça entre as mãos, as unhas ainda sujas de graxa, mas os ombros estavam caídos, vencidos. Irene, minha mãe, tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. E Gustavo, o meu vitorioso irmão, estava pálido, mexendo nervosamente em uma pilha de notificações judiciais e avisos de protesto. "Você veio", disse minha mãe, levantando-se com uma agilidade que ela nunca demonstrava quando o assunto era me apoiar. Ela tentou sorrir, um gesto forçado que não alcançava os olhos. "Sabíamos que você não abandonaria sua família, Beatriz. Sangue é sangue, não é? Senta aqui, Bia", Gustavo disse, puxando uma cadeira de forma excessivamente solícita. Ele não tinha mais o relógio de luxo no pulso, provavelmente já tinha sido penhorado. "A situação é o seguinte. O mercado de estofados automotivos deu uma esfriada. Eu fiz uns investimentos em maquinário que não deram o retorno esperado e o banco está sendo agressivo demais. Precisamos de um aporte. Uns R$ 200.000 resolvem nossa vida agora e garantem que a oficina continue sendo da família." Olhei para ele, sentindo uma mistura de nojo e uma calma quase absoluta. O café que Irene me serviu estava morno e tinha gosto de desespero. Olhei para o meu pai, que até agora não tinha dito uma palavra. Ele finalmente levantou os olhos e vi ali o que eu sempre temi. Ele não sentia orgulho do que eu me tornara. Ele sentia apenas a humilhação de precisar de mim. "Então", comecei, colocando a pasta de couro sobre a mesa, afastando as migalhas de pão e a sujeira acumulada. "O diploma inútil agora é a tábua de salvação? O trabalho de brincar de computador é o que vai impedir vocês de serem despejados? Não precisa tripudiar, Beatriz." Otávio resmungou, a voz falhando. "Erramos sobre a sua carreira, admito, mas somos seus pais. Criamos você. Agora que você está por cima, é o seu dever ajudar a manter o que eu levei 40 anos para construir." "Engraçado você falar em dever, rapaz", retruquei, abrindo a pasta e retirando um documento com o timbre da Nexum Global e de sua subsidiária de gestão de ativos, "porque o meu dever atual é com os acionistas da empresa que eu represento. Vocês não receberam a ligação apenas porque sou sua filha. Vocês receberam porque a Nexum comprou o lote de dívidas podres do banco onde vocês se afundaram. Eu não estou aqui para dar R$ 200.000 a vocês. Eu estou aqui porque sou a consultora técnica enviada para decidir se este galpão deve ser liquidado ou integrado ao nosso novo centro de logística." Inteligente. O queixo de Gustavo caiu.
O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento batendo na janela mal vedada. Eu podia ver as engrenagens na cabeça do meu irmão, tentando processar que eu não era apenas a irmã rica. Eu era a pessoa que detinha a caneta que assinaria o fim da oficina. Você é a dona da nossa dívida? Irene sussurrou, a voz sumindo. Eu sou a inteligência por trás da decisão. Corrigi. E aqui está a realidade que vocês tanto prezam. Gustavo, suas planilhas são um desastre. Você misturou dinheiro pessoal com o da empresa, sonegou impostos e deu o maquinário como garantia em 3 empréstimos diferentes. Tecnicamente, a oficina Viana já não pertence a vocês há 6 meses. Vocês estão vivendo de favor do sistema. Gustavo tentou se levantar, a agressividade voltando por um segundo. Você não pode fazer isso. Você vai deixar seus pais na rua para provar um ponto? Só porque a gente não foi na sua formatura de merda? Eu vou fazer o que é tecnicamente correto, respondi, levantando-me e encarando-o nos olhos até que ele desviasse o olhar. O projeto que eu criei, aquele que o pai disse que era coisa de quem não quer pegar no pesado, identificou este local como um ponto estratégico para a nossa malha de distribuição em Curitiba. O plano de recuperação da Nexum prevê a compra total do imóvel e do fundo de comércio. O valor da compra quita todas as dívidas de vocês, limpa o nome do papai e deixa um saldo remanescente de R$100 mil para ele se aposentar com dignidade em uma casa menor. E a oficina? E o meu cargo de gerente? Gustavo perguntou, a voz trêmula. A oficina deixa de existir. O galpão será derrubado para dar lugar a um terminal automatizado de dados e logística. E você? Gustavo? Bom, no relatório que enviei para São Paulo, você é listado como gestor inapto. Você não terá cargo algum. Você terá que procurar um emprego real, talvez limpando o chão em algum lugar, já que você valoriza tanto o trabalho manual. Minha mãe começou a soluçar alto. Meu pai apenas fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelos sulcos profundos do seu rosto. Eu senti uma pontada de tristeza, mas ela foi rapidamente substituída pela lembrança da solidão que senti naquele palco de teatro, cercada por estranhos, enquanto as pessoas que deveriam estar lá me chamavam de fracassada. Este é o contrato de venda e cessão de direitos, eu disse, deslizando o papel e uma caneta de luxo para a frente do meu pai. Se assinar agora, a Nexum quita tudo e vocês saem com dinheiro no bolso. Se não assinar, eu encerro a consultoria. O banco executa a dívida em 15 dias e vocês saem daqui apenas com as roupas do corpo. A decisão é sua, pai. Use aquele seu senso prático do mundo real para decidir. Otávio pegou a caneta. As mãos dele, que outrora pareciam gigantes e infalíveis para mim, agora pareciam pequenas e frágeis. Ele assinou. Cada letra parecia um esforço físico imenso. Quando ele terminou, eu peguei o documento, guardei-o na pasta e fechei o zíper com um clique seco e final. O depósito cairá na conta de vocês em 48 horas, anunciei, caminhando em direção à porta. Mãe, pai, cuidem-se. Gustavo, boa sorte com o currículo. Ouvi dizer que o mercado para pessoas sem formação técnica está bem difícil hoje em dia. Saí da oficina e não olhei para trás. Enquanto o carro me levava de volta para o aeroporto, eu olhava para as minhas mãos. Elas não tinham calos, não tinham graxa, não tinham as marcas do trabalho duros que meu pai tanto idolatrava. Mas elas tinham o poder de mudar destinos. Eu não sentia a alegria mesquinha de quem apenas se vinga, eu sentia a paz de quem finalmente se libertou. O diploma, o tal pedaço de papel inútil, tinha acabado de demolir o passado para construir um futuro onde eu não era mais a sombra de ninguém. Eu era a luz, o código e a própria justiça. Curitiba ficava para trás, sumindo na neblina, enquanto eu subia novamente para o céu, para o lugar onde as nuvens e os sonhos agora eram o meu único horizonte.